Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro. Porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesta quinta semana da Quaresma, e no ano C, o ano litúrgico é dividido em 3 partes, em 3 anos diversos. E no ano C, no domingo, nós ouvimos, no quinto domingo, aqueles que tiveram a oportunidade de ir à missa ontem, nós ouvimos aquela passagem da mulher que é pega em adultério. E por causa disso, a liturgia coloca hoje uma outra leitura daquela que está neste livrinho, que muitos de vocês podem ter seguido e pode até ter perguntado: mas o padre errou a leitura? Não, o padre não errou a leitura. É porque repetiria a mesma leitura de ontem do Evangelho. Por isso que eu vi na hora que eu estava proclamando uma certa apreensão: mas o padre está errado. Não, o padre não está errado. Errou foi a liturgia que colocou a mesma leitura do Evangelho de ontem. Mas a continuidade do Evangelho de ontem, justamente o Evangelho no qual a mulher é pega em adultério, Jesus hoje começa a dar o seu testemunho. Nós estávamos ontem no capítulo 8, hoje no capítulo 12 de São João, porém na liturgia a sequência é uma outra, não dos capítulos, mas aquilo que tem os assuntos diversos. Jesus diz no Evangelho de hoje: Eu sou a luz do mundo. O evangelista São João, ele tem essa característica de escrever as autoafirmações de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, eu sou a luz do mundo, como nós ouvimos hoje. Mas essa autoafirmação que Jesus faz, eu sou a luz do mundo, tem uma característica muito particular no Evangelho de hoje, porque o Evangelho diz que Jesus vai ainda de madrugada para o templo. Ou seja, naquele tempo não existia luz elétrica. E por isso as velas eram acesas. Mas somente na hora que ainda estava escuro. Mas existia uma vela, uma luz, que não se apagava jamais, que era aquela luzinha que significava a presença de Deus. Aquela luzinha que ficava na porta do Santo dos Santos, que era a entrada onde o povo
o povo não, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano somente para prestar serviço ali perto da arca. Então ali no Santo dos Santos se colocava uma luz acesa, muito parecida com as nossas luzes hoje que ficam perto do sacrário, só para que você entenda. Mas Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, dizendo justamente o que? Eu sou essa luz que significa a presença de Deus. Mas eu não sou somente uma luz que ilumina um certo lugar. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou a própria presença de Deus no mundo. Mas ele não fala somente que ele é a presença de Deus no mundo, mas ele nos convida a permanecermos também na luz. E aqui entra justamente o que ele quer dizer a cada um de nós. O que significa permanecer na luz? Como nós ouvimos no Evangelho de hoje. O que significa esse permanecer na presença de Deus? Muitas vezes nós podemos falar, não, eu estou na presença de Deus, Deus está sempre comigo. Mas existem algumas coisas que eu vou passar para vocês nessa liturgia, para que nós percebamos se estamos ou se não estamos na presença de Deus, se estamos ou se não estamos na luz que é o Senhor. A primeira característica, essa vem da primeira leitura que nós ouvimos, comprometer-se com a verdade. Como às vezes é difícil comprometermos com a verdade. Por quê? Porque a verdade muitas vezes nos coloca expostos. Mas é justamente isso, se eu me aproximo da luz, quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu estarei exposto, mais eu estarei vendo aquilo que precisa ser mudado em mim, mais eu estarei vendo as coisas que eu preciso dar uma mudada, tirar, acrescentar. E como é difícil comprometermos com a verdade nossa. Quando nos comprometemos com a verdade nossa, nos comprometemos também com a verdade do outro. Nós ouvimos na primeira leitura que foi levantado um falso testemunho contra Susana. Quantas vezes nós, por qualquer que seja o motivo, nos comprometemos muito mais com a mentira, que é muito mais fácil nos comprometermos com a mentira do que nos comprometermos com a verdade. É muito mais fácil acreditarmos numa mentira do que acreditarmos numa verdade. É muito mais fácil espalharmos uma mentira do que espalharmos uma verdade. Há quem diga que uma mentira é espalhada por 10 pessoas e uma verdade é espalhada apenas por um. Eu acho que você está dentro desse um e não dentro desses 10. Por que comprometer-se com a verdade significa comprometer-se com Deus. Em todas as áreas da minha vida, eu posso dizer que eu sou cristão, posso dizer que eu vou à missa, posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas não sou comprometido com a verdade. Com a minha verdade, com a verdade de Deus e com a verdade dos outros. É muito mais fácil condenar alguém do que liberá-lo da morte. É muito mais fácil condenar alguém motivado por tantas, não, foi me dito isso, não, foi falado, eu viu mesmo. Será que nós vimos mesmo? A filosofia ela tem uma graça, digamos assim, de alguns ditados. Para nos comprometermos com a verdade, naquilo que nós ouvimos, nós precisamos peneirar a coisa. Peneirar na verdade, peneirar na bondade, peneirar na utilidade. Aquilo realmente é verdade? Aquilo realmente é bom? Aquilo realmente vai me ser útil? Comprometer-se com a verdade para permanecer na luz. Mas permanecer na luz significa permanecer com Jesus também, segunda característica. Permanecer com Jesus é a verdadeira conversão. Jesus vai dizer, eu não dou testemunho de mim, é o Pai que me enviou que dá testemunho de mim, mas vós não me conheceis, nem menos ao Pai. Permanecer com Jesus significa não apenas voltar. A conversão que a Quaresma nos chama a voltar, sim, mas não basta voltar. Eu preciso voltar e permanecer. Aí sim eu vou começar a viver uma conversão autêntica. Aí sim eu vou dizer que eu estou entrando no ritmo de Deus. Aí sim eu vou dizer que o ritmo de Deus é o mesmo ritmo meu.
Porque quando nós voltamos, nós não queremos permanecer porque às vezes as coisas são mais difíceis aqui. São mais exigentes. São certas coisas que eu preciso deixar, são certas coisas que eu preciso eliminar, são certas coisas que eu preciso renunciar. Permanecer com Deus é fazer um passo, na verdade, de uma verdadeira conversão. Voltar, sim, mas não volte com tudo que você tem trazido. Deixe as coisas lá e entra no ritmo do permanecer. E a terceira coisa, se eu permaneço em Jesus, se eu me comprometo com a verdade, se eu sou luz do mundo, como Jesus nos pede, o que eu preciso renunciar que é trevas? Não se engane. O que na tua vida ainda é trevas? Qual a área da tua vida que o Evangelho ainda não chegou? Esse Evangelho que é essa luz forte que ilumina e que condena? Não, que apenas exorta, que apenas nos chama a atenção, que apenas aponta. É lá o lugar que você precisa se converter. Deixe que essa luz, que é Jesus, entre no teu coração neste dia, comprometendo-se com a verdade, permanecendo com Jesus e extinguindo da tua vida tudo aquilo que é trevas. Que Ele mesmo nos ajude e que essa Eucaristia que estamos celebrando nos fortaleça. Qual as áreas da tua vida que o Evangelho ainda não chegou? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!